Vender um imóvel recebido de herança, onde um ou mais herdeiros não concordam com a venda. É um tema recorrente e esse é o assunto de hoje. Vender imóvel de herança, sendo que um ou mais herdeiros não concordam com a alienação e com a venda, principalmente se existir apenas um bem imóvel a ser partilhado, não é um questionamento incomum. A situação que abordaremos é para os casos em que já foi finalizado o inventário. Suponhamos que a pessoa falecida tenha deixado como herança um único bem imóvel a ser partilhado entre 4 herdeiros. É um exemplo. Após a tramitação do inventário, foi feita a partilha, sendo que cada um dos 4 herdeiros ficou com 25% do imóvel. A partir desse momento, o bem passou a ter 4 proprietários. Quando um dos irmãos não concorda com a venda ou mora no imóvel, cria-se um mal-estar, ainda mais porque apenas um está utilizando 100% do bem, enquanto os outros, às vezes, até pagam o aluguel, mesmo possuindo direito a 75% da propriedade. Não estão ganhando nada, desde que foi feita a partilha. É quando surge o impasse. Os outros 3 irmãos decidem vender o imóvel, mas o 4º irmão, aquele que está morando no imóvel, manifesta-se contra a venda. Em determinada situação ele até alega que é dono, e como proprietário, acredita que tem direito de decidir sobre o imóvel e que o mesmo não será vendido. Esse 4º irmão não tem razão. Basta que somente um dos irmãos queira vender e automaticamente todos os demais ficarão obrigados a efetivar a venda. Nessa situação considera-se que os herdeiros vivem em condomínio, que é quando existe mais de um dono de um bem indivisível, e havendo condomínio, se um dos herdeiros optar pela venda, os demais não têm o direito de se opor a essa venda. Caso contrário, e ser ele que quer ficar com o imóvel, deverá comprar a parte daquele ou daqueles que querem vender. Nesse caso, a providência a ser tomada é alienação forçada por meio de ação judicial. Quando se ajuiza ação para essa finalidade, o consentimento de ser deles será substituído pelo do juiz, inclusive expedindo-se escritura pública de compra e venda, sem a necessidade da assinatura do herdeiro contrário, ressaltando, porém, que não se deve confundir a ausência de consenso sobre a venda de um bem com a divergência com qual o modo de efetuá-la. No primeiro caso, basta o suprimento de consentimento a ser feito pelo juiz, enquanto na divergência deverá ser feito o leilão judicial, e nesses casos os valores de arrematação costumam ser muito melhores que o de mercado, mas dificilmente ocorre discordância quanto ao modo de efetuar a venda. Normalmente existe discórdia se o imóvel será ou não alienado. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é o do herdeiro que não quer a venda, em razão de tentar preservar aquele bem que considera precioso, porque foi do pai, da mãe e etc. Esse direito de preferência existe, e nesse caso, esse herdeiro poderá comprar o imóvel pelo mesmo preço que uma terceira pessoa oferecer, sem a necessidade de aumentar a oferta. Essa situação parece estranha, mas isso também acontece quando se fala em herança. São herdeiros que têm uma birra entre si, irmãos, entre os quais, um deles, quando manifesta o desejo de comprar o imóvel, é exigido dele pagamento de valor maior que o oferecido por terceira pessoa, mas nesse caso, o irmão que deseja comprar o imóvel poderá adquiri-lo por um valor que não precise suprimento judicial. Em contrapartida, precisará de dispor do dinheiro para fazer essa compra, onde não poderá impor aos demais herdeiros que mantenham o imóvel sem vendê-lo, apenas para preservar as lembranças do falecido. Para ocorrer a extinção de condomínio, é preciso que os herdeiros já sejam proprietários do bem, ou seja, é preciso que já tenham terminado o inventário e seja homologada a partilha, sendo os herdeiros condôminos. Nessas situações de inventário e herança, é comum nos depararmos com as particularidades de cada caso concreto. Sendo assim, é sempre bom contar com a assistência de um advogado. Sandra de França Maria, corretora de imóveis, avaliadora e perita judicial. Cresce 159.538, segunda região, São Paulo. A chave que abre as portas do seu sonho.